turista brasileira que caiu numa trilha de um vulcão na Indonésia. Também no exterior, porque uma brasileira está há mais de 24 horas presa em um precipício na Indonésia. Hoje no Rio de Janeiro. Quantas vezes você já sonhou em largar tudo e sair pelo mundo, sem saber o que vai encontrar pela frente? Para muitos, isso é o significado de liberdade, mas às vezes esse caminho nos leva a correr grandes riscos. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos ver detalhadamente sobre o caso da Juliana Marins, que enfrentou a subida do Monte Rinjani, mas que infelizmente acabou de forma trágica. Juliana Marins era uma publicitária, dançarina e mochileira, que em fevereiro de 2025 começou uma grande viagem pela Ásia, por onde ela passou por diversos países, incluindo as Filipinas, que é conhecida por suas paisagens paradisíacas, o Vietnã com a sua história e cultura rica, e a Tailândia, famosa por suas praias e templos. Assim, depois de explorar esses destinos, a Juliana chegou à Indonésia, o país onde infelizmente a sua última aventura se desenrolaria. Ela compartilhava tudo em suas redes sociais, com mais de 300 mil seguidores no Instagram, onde ela documentava suas viagens, suas experiências e inspirava os outros a explorar o mundo. Então suas publicações eram repletas de fotografias e vídeos que capturavam a essência dos lugares que visitava, desde as belezas naturais até as interações culturais. Em seu último post no Instagram em 9 de junho, ela escreveu a frase "Never try, never fly", que em português significa "nunca tente, nunca voe", que é uma mensagem bonita e motivadora, que refletia a filosofia de vida dela. E a frase pode ser interpretada como um incentivo a se arriscar, uma característica que parecia definir a personalidade dela e suas escolhas, porque não é qualquer pessoa que resolve sair do conforto da sua casa para buscar experiências únicas, em lugares que nunca visitou. Então, para aqueles que sonhavam em viver experiências semelhantes, ela era uma figura inspiradora. E antes da sua chegada à Indonésia, Juliana já tinha acumulado uma vasta experiência em viagens. Ela dizia que o mundo era grande demais para ficar parada, e ela realmente não parava, o que a tornava uma mochileira experiente. E a escolha desse país como próximo destino não foi aleatória. E para entender a magnitude dessa decisão, é importante contextualizar um pouco sobre a Indonésia e o Monte Rinjani. A Indonésia é um arquipélago formado por mais de 17 mil ilhas, distribuídas entre os oceanos Índico e Pacífico, e ocupa uma das regiões mais geologicamente ativas do planeta, conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico, uma gigantesca cadeia de vulcões que contorna o Oceano Pacífico e que concentra a maior parte de atividade sísmica e vulcânica do planeta. E esse círculo é formado pelo encontro de diversas placas tectônicas, que estão em constante movimento, o que provoca uma enorme quantidade de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas todos os anos. Cerca de 75% dos vulcões ativos do mundo estão localizados dentro desse anel, e aproximadamente 90% dos terremotos globais também acontecem nessa parte. E a Indonésia, que ocupa uma posição central nesse mapa, é um dos países mais afetados por esses fenômenos naturais, sendo lar para mais de 130 vulcões ativos, incluindo o Monte Rinjani. Então a história do país é profundamente entrelaçada com seus vulcões, porque já houveram erupções catastróficas, como a de Krakatoa em 1883 e a do Monte Tambora em 1815, que causou o famoso Ano Sem Verão, porque as cinzas e os gases lançados na atmosfera criaram uma espécie de barreira que bloqueou parte da luz do Sol, fazendo as temperaturas caírem drasticamente, principalmente na Europa e na América do Norte. Assim, em 20 de junho de 2025, Juliana começou a trilha em direção ao cume do Monte Rinjani, que está localizado na ilha de Lombok, um lugar que representa um desafio significativo e que sempre atraiu aventureiros de todo o mundo, por causa da sua imponência e a beleza da sua cratera. Então a decisão de escalar o Rinjani estava alinhada com o espírito aventureiro dela e sua busca por experiências que a levassem ao limite das suas capacidades físicas e mentais, porque com uma altitude de 3.726 metros, ele é o segundo vulcão mais alto da Indonésia, e a trilha até o cume é extremamente longa, o que exige preparo físico e experiência em montanhismo. Então, com seu histórico de viagens e atividades físicas, a jovem estava aparentemente preparada para o desafio. E para se ter uma noção, o percurso até o cume do Monte Rinjani geralmente leva de 2 a 3 dias, com viradas de noite em acampamentos ao longo da trilha, e a expedição da Juliana, como muitas outras, provavelmente envolvia a contratação de guias locais e carregadores para auxiliar no transporte de equipamentos e na navegação pelo terreno, porque a infraestrutura turística na região, apesar de ser desenvolvida, tem condições na trilha que podem variar bastante dependendo do clima. Por isso, a segurança dos trilheiros é uma preocupação constante, e as autoridades locais frequentemente emitem alertas sobre os riscos associados à escalada do vulcão, especialmente em períodos de instabilidade climática ou atividade vulcânica. Além disso, durante a subida, os trilheiros enfrentam uma variedade de terrenos, desde florestas densas até encostas rochosas e íngremes, sem contar as mudanças de altitude
e temperatura, que só aumentam ainda mais o nível do desafio. Só que isso vale a pena para todos que sobem, porque a vista do cume inclui o lago da cratera Segara-Anak e também as ilhas vizinhas, uma visão que é inesquecível. Só que na manhã de sábado, 21 de junho de 2025, relatos indicam que a jovem teria pedido para o guia continuar o caminho com as outras pessoas, porque ela precisava descansar, e foi isso que ele fez. Então, quando se sentiu melhor, a Juliana tentou continuar subindo o monte, mesmo com a visibilidade ruim do local. E é importante entender que naquela região específica da trilha, é muito fácil se desorientar, porque o local possui trechos onde as marcações da trilha são poucas, ou até inexistentes, principalmente em áreas abertas de rochas e areia vulcânica, onde os ventos e as chuvas costumam apagar rapidamente qualquer sinal deixado por grupos anteriores. Além disso, quando a neblina chega, o horizonte desaparece completamente, como se o mundo ao redor sumisse. Então a combinação de neblina densa com cansaço físico pode confundir até mesmo os montanhistas mais experientes, onde pequenas decisões erradas podem levar a um caminho sem volta. E alguns relatos técnicos de guias locais e especialistas em montanhismo apontam que o trecho onde a Juliana se perdeu é considerado um dos mais traiçoeiros da subida final, onde o solo é predominantemente formado por areia vulcânica solta misturada com pedras pequenas, o que faz ser um caminho escorregadio, principalmente quando se tenta subir em ritmo acelerado ou quando se está cansado. E ainda tem a questão da inclinação média, que varia entre 35 e 45 graus, o que já é bastante íngreme, mas alguns pontos específicos chegam a superar os 50 graus, tornando o equilíbrio ainda mais difícil. E outro detalhe é que o solo vulcânico úmido, que é comum no início da manhã ou depois dos períodos da neblina, deixa a rota ainda mais escorregadia. Para agravar ainda mais, a parte onde a Juliana caiu não tinha barreiras naturais para conter ou interromper esse tipo de escorregamento. De acordo com os guias locais que conhecem a trilha, aquela parte exige o uso de bastões de apoio, e em alguns trechos mais complicados, até o auxílio das mãos para manter a estabilidade. E mesmo assim é recomendável que as pessoas estejam sempre acompanhadas. Até mesmo o mapa técnico da trilha classifica o trecho como nível difícil. Então, com a visibilidade comprometida e um solo escorregadio, a jovem acabou se afastando da rota principal, onde por volta das 6h30, alguns relatos iniciais indicam que gritos foram escutados, mas cessaram em seguida. Com isso, alguns turistas que também estavam subindo o monte começaram a procurar e conseguiram fazer a primeira filmagem, onde mostra a jovem ainda se movimentando um pouco, o que mostra que ela estava viva até esse momento. Mas o resgate naquele momento era impossível pela falta de equipamento, e a chegada da noite complicou ainda mais a situação, tornando inviável qualquer tentativa de resgate devido aos riscos para as equipes de busca. Então essa combinação de fatores, como a altitude, o terreno acidentado e as condições climáticas, transformaram o local do acidente em um ambiente de alto risco para qualquer operação de salvamento. Mas a falta de resposta depois dos gritos iniciais gerou apreensão e a percepção de que a situação era crítica, estabelecendo um cenário de incerteza e urgência para as autoridades e equipes de resgate, que seriam mobilizadas nas horas seguintes. A princípio, ela tinha escorregado por cerca de 300 metros, mas quando chegou o dia seguinte, 22 de junho, e as operações de busca por ela foram iniciadas, as equipes de resgate, incluindo guias locais e autoridades, precisaram começar a vasculhar a área, e drones equipados com câmeras térmicas foram usados na tentativa de localizá-la, porque a Juliana não estava mais no ponto que tinham gravado anteriormente. E antes de mais nada, é crucial entender e detalhar os desafios enfrentados pela equipe de resgate, e a complexidade da operação em um ambiente tão complicado. E começa pelo fato de que não haviam equipamentos no local que pudessem fazer esse resgate, porque o ponto onde ela estava era muito alto, e demorava mais de um dia para se chegar lá, sendo essa a razão para não conseguirem começar o resgate exatamente no mesmo dia. Além disso, a busca por uma pessoa em uma área montanhosa e vulcânica, com condições climáticas imprevisíveis, exige uma coordenação meticulosa, e o uso de tecnologias avançadas, como os drones térmicos, por exemplo, que são ferramentas valiosas em cenários de busca e resgate, pois conseguem detectar assinaturas de calor, mesmo em condições de baixa visibilidade. No entanto, a eficácia desses equipamentos pode ser comprometida por fatores como a densidade da vegetação, a topografia do terreno e a presença de fontes de calor naturais, como rochas aquecidas pelo sol ou a atividade geotérmica do vulcão. Além disso, a neblina não só reduz a visibilidade para os operadores dos drones, como também pode interferir na transmissão de dados e estabilidade do voo, tornando a operação ainda mais complexa. E o terreno escorregadio também é um perigo constante para as equipes que precisam se deslocar com muita cautela, para evitar novos acidentes. Então a segurança dos próprios socorristas também é uma prioridade, e qualquer decisão de avançar em condições desfavoráveis é ponderada com base nos riscos envolvidos. Por isso, a complexidade da operação de busca e resgate no Monte Rinjani não se limitava só à localização da Juliana, mas também à garantia da segurança das equipes e à superação dos obstáculos naturais. Só que em meio a tudo isso, um fator que chama bastante atenção são os relatos sobre o guia ter deixado ela sozinha, porque em trilhas de montanha, especialmente em locais tão complicados, a presença e a atenção do guia são fundamentais para a segurança dos trilheiros, porque ele é o responsável por avaliar as condições da trilha, o estado físico dos participantes e tomar decisões que garantam a integridade de todos. Com isso, a alegação
situação de que a jovem foi deixada sozinha, mesmo que por um período curto, levanta sérias questões sobre a conduta profissional do guia e o cumprimento dos protocolos de segurança. Porque em muitos países, guias de montanha são licenciados e seguem um código de ética que prioriza a segurança dos clientes acima de tudo. Então a investigação sobre esse acidente precisa apurar a responsabilidade do guia e da agência de turismo envolvida, tanto por conta da busca por justiça, quanto para a garantia de que acidentes semelhantes possam ser evitados no futuro. E além dos desafios técnicos e das questões de responsabilidade, a busca pela Juliana também enfrentou problemas relacionados à comunicação e à coordenação entre as diferentes entidades envolvidas, já que em operações de grande escala como essa, que envolvem equipes de resgate locais, autoridades governamentais, embaixadas e em alguns casos até mesmo equipes internacionais, a comunicação eficaz é crucial para o sucesso, porque a troca de informações precisas e em tempo real sobre a localização da vítima, as condições do terreno, os recursos disponíveis e as estratégias de busca é fundamental para otimizar os esforços. No entanto, em situações de crise, especialmente em regiões com infraestrutura de comunicação limitada, a coordenação pode ser um desafio, impactando diretamente na velocidade e na eficiência da operação de resgate. E também existe um outro fator, que é o impacto emocional sobre as equipes de resgate, porque trabalhar em condições extremas, com a pressão de encontrar uma pessoa desaparecida e a consciência dos riscos envolvidos, pode ser psicologicamente desgastante, porque eles sabem de tudo que pode dar errado a qualquer minuto. E então, o resgate envolve diversos fatores que dificultam a eficiência. Mas só conseguiram localizar onde ela estava no dia 23 de junho, o que revelou algo terrível, que a Juliana acabou escorregando por mais de 300 metros, o que dificultava ainda mais o seu resgate. E depois de mais tentativas, as equipes foram impedidas de avançar por causa da falta de pontos de ancoragem seguros e também do clima, já que o terreno íngreme e escorregadio do Monte Rinjani, combinado com a neblina e as possibilidades de chuva, tornava as operações de resgate com cordas e o acesso direto ao local da queda extremamente perigosos. Assim, a decisão de interromper as tentativas foi tomada para evitar mais acidentes. Só que essa interrupção aumentou a angústia da família e a urgência da situação, pois cada hora que passava diminuía as chances de sobrevivência da jovem. E durante esse período, várias notícias divergentes começaram a circular, o que deixava tudo mais confuso e aumentava a frustração com o caso. Porque enquanto algumas autoridades afirmavam ter enviado suprimentos para Juliana, a família e a embaixada brasileira negaram essas informações, o que, se for verdade, é um completo descaso com a vida da brasileira. Então isso gerou desconfiança e aumentou a tensão entre as duas partes, dificultando ainda mais a comunicação e a coordenação dos esforços. E apesar da circulação de informações conflitantes em momentos de crise ser algo até comum de se ver, sempre pode gerar consequências graves, porque tira completamente a confiança da família nas autoridades e nas operações de resgate, porque a família dela, que já estava abalada pela situação, encontrava várias notícias, sem saber em quem confiar. A embaixada, por sua vez, tentou obter informações precisas e garantir que todos os esforços estivessem sendo feitos para resgatar a Juliana, mas a falta de clareza por parte das autoridades locais dificultava o trabalho, o que ressalta a importância da transparência e da comunicação clara em operações de resgate, especialmente quando envolvem cidadãos estrangeiros e diferentes jurisdições. Foi somente depois de 4 dias que infelizmente surgiu a notícia triste de que ela não havia resistido, e o resgate do corpo dela foi concluído em 25 de junho, em uma operação complicada que durou cerca de 5 horas, onde a equipe de resgate enfrentou desafios para acessar o local onde ela estava, utilizando técnicas especializadas e equipamentos de segurança para garantir a integridade dos socorristas, onde o alpinista voluntário, Agan Rinjani, ganhou bastante destaque, porque sua experiência em ambientes de alta montanha e seu conhecimento do terreno foram fundamentais para planejar e executar a operação de retirada, e a decisão de envolver um voluntário em uma missão tão arriscada se dá ao fato de ele também já ter experiência com resgates desse tipo, o que o marcou como o homem que chegou para resolver a situação. E é claro que toda sua dedicação não poderia passar em branco, já que milhões de brasileiros seguiram o Agan nas redes sociais para demonstrar o apoio ao herói que ele foi, mesmo que infelizmente ele não tenha chegado a tempo de salvar a vida da jovem. Depois do resgate, o governo indonésio tomou a decisão de fechar parcialmente o Parque Nacional do Monte Rinjani, tanto por respeito à vítima, quanto por questões logísticas e de segurança, uma medida que visa permitir que as autoridades realizem uma investigação aprofundada sobre as causas do acidente e avaliassem as condições da trilha, a fim de evitar futuras tragédias. O fechamento parcial do parque também serve como um período de luto e reflexão para a comunidade local e para os profissionais de turismo que dependem da atividade do Rinjani, porque a tragédia gerou uma série de críticas sobre a falta de preparo das trilhas, na infraestrutura e na ideia de que deveria ter uma urgência maior em casos envolvendo estrangeiros. E então, todas essas críticas levantaram um debate importante sobre a segurança no turismo de aventura na Indonésia e a necessidade de implementar medidas mais rigorosas para proteger os trilheiros, porque nos últimos 5 anos, o Monte Rinjani registrou 180 acidentes nas trilhas, dos quais 8 resultaram em pessoas perdendo a vida, tanto turistas estrangeiros quanto indonésios. Em 2021, um jovem indonésio de 26 anos sofreu uma queda de 100 metros na trilha de Senaru, que é uma das rotas mais utilizadas no Rinjani. Já em 2022, um turista português perdeu a vida ao cair de um penhasco tentando tirar uma selfie. Já em 2024, uma turista suíça escorregou
escorregou em uma trilha não oficial e teve de ser resgatada com ferimentos graves. Em outro caso, em maio de 2025, pouco mais de um mês antes da tragédia com a Juliana, um montanhista malaio, Reni bin Abdul Ghani, de 57 anos, também perdeu a vida ao cair enquanto subia o vulcão. Segundo relatos, Reni fazia parte de uma expedição organizada com outros trilheiros, só que durante a subida, ele optou por não descansar junto ao grupo e decidiu seguir adiante sozinho por um trecho íngreme e escorregadio, mesmo sendo aconselhado a parar. Então, ao chegar a uma parte da trilha que tem cordas de segurança presa, o homem tentou subir, mas em determinado momento perdeu a pegada e despencou pelo barranco. O resgate dele, apesar de ter sido demorado, foi mais rápido que o da brasileira e também contou com voluntários e profissionais locais, que enfrentaram horas de neblina espessa e terreno instável para localizar o corpo. Ele foi encontrado no dia seguinte, em 4 de maio, por volta das 10h30 da manhã, mas mesmo que tenha caído cerca de 80 a 100 metros, o que é uma quantia muito menor que a Juliana, a queda dele também foi fatal. Então, embora existam tentativas do governo indonésio de reforçar os procedimentos de segurança, como a implementação de um procedimento operacional padrão em março de 2024 para resgates, o histórico de acidente sugere que ainda tem muita coisa que precisa ser feita. E depois do corpo da Juliana ter sido resgatado, ele passou por uma autópsia realizada no Hospital Bali Mandara, em Denpasar, na Indonésia, e os resultados foram divulgados em 27 de junho, onde o médico legista Idas Bagus Ali, que foi o responsável pelo exame, concluiu que a causa do fim foi um trauma contuso, com fraturas múltiplas, lesões em órgãos internos e hemorragia intensa. Segundo o legista, a jovem faleceu cerca de 20 minutos após o trauma, por causa da grande quantidade de ferimentos. E como sabemos, a hemorragia, quando não é tratada rapidamente, pode facilmente levar uma pessoa ao fim da sua vida. E o trauma, segundo o legista, foi provocado por um impacto condizente com uma queda, e as escoriações foram encontradas por todo o corpo, principalmente nas costas, braços e pernas, com lesões também na cabeça. O que revela que, infelizmente, aquela segunda queda que ela sofreu foi o que tirou a vida dela. E pelo que alguns relatos revelam, a Juliana estava com as mãos sujas, que podiam condizer com a ideia de que ela tentou escalar a montanha, depois de ter escorregado os 300 metros iniciais. Mas essa atitude pode ter sido o que selou seu destino, já que teria sido essa a razão para ela cair novamente e perder a vida. Mas de certa forma, isso também traz algum alívio para a família, em saber que por mais que não tenham mais ela em suas vidas, o seu fim não durou vários dias de sofrimento como era imaginado. E em meio à dor e à emoção causadas pela tragédia da Juliana, sempre tem aquelas pessoas que aproveitam da tragédia para tentar aplicar golpes, porque uma série deles se espalhou pelas redes sociais, explorando a boa fé de pessoas que desejavam ajudar a família, já que o custo para trazer o corpo para o Brasil é caro. Então surgiram anúncios falsos de vaquinhas solidárias, prometendo arrecadar fundos para o translado do corpo da Juliana. No entanto, a família dela alertou que essas campanhas eram fraudulentas e que não haviam organizado nenhuma arrecadação online, uma situação lamentável, que só adicionou mais um fardo emocional à família, que já estava lidando com a perda e a burocracia do resgate. Para se ter noção, uma das versões de propaganda falsa chegou a usar um vídeo adulterado da Mariana Marins, a irmã da Juliana, no qual ela aparecia pedindo ajuda para arrecadar 50 mil para trazer o corpo da irmã de volta. Em outro, modificaram um vídeo do G1, fazendo parecer que a repórter estava pedindo doações. Em ambos os casos, as falas foram manipuladas com inteligência artificial, criando deepfakes que dificultavam a identificação da fraude. Então, diversas pessoas bondosas que estavam dispostas a ajudar caíram nesse golpe, que chegou a angariar quase 15 mil reais. Mas apesar da legislação brasileira não prever que o governo arque com o translado do corpo de brasileiros que perderam a vida no exterior, o que faria com que a família realmente precisasse custear tudo, a prefeitura de Niterói assumiu o compromisso de pagar o translado, e realmente fez isso com o valor de 55 mil reais para tudo que fosse necessário. E mesmo com toda a tristeza que envolveu a tragédia, a Juliana deixou um legado que continua vivo entre os amigos, familiares e os milhares de seguidores que a acompanhavam, porque para muitos, ela era mais do que apenas uma mochileira, era uma inspiração real, alguém que não tinha medo de se jogar no mundo, de buscar experiências novas e de viver de forma intensa, onde a sua filosofia de vida, resumida na frase que ela mesma publicou em seu último post, Never Try, Never Fly, ganhou ainda mais força depois da sua partida, uma mensagem que se espalhou como um símbolo de coragem, e muitos dos seus seguidores começaram a compartilhar relatos de como foram motivados por ela a sair da zona de conforto e explorar lugares que antes pareciam distantes ou inacessíveis. E esse vídeo fica como uma homenagem, um lembrete da mulher forte e destemida que a Juliana foi, para que sua história não desapareça, e que talvez sirva como uma forma de tornar mais segura as trilhas até o topo do Monte Rinjani. Foi divulgado recentemente a nova autópsia realizada aqui no Brasil, e o resultado confirma as principais conclusões do laudo feito na Indonésia. Ambos os exames apontam que a causa da morte foi a queda de grande altura, resultando em múltiplos traumas e hemorragia interna. O laudo brasileiro detalhou ainda que a Juliana teria sobrevivido, no máximo entre 10 e 15 minutos após o impacto, enquanto o exame indonésio estimava até 20 minutos. Os especialistas também reforçam que não houve
sinais de hipotermia ou desidratação antes da morte. Portanto, até o momento da postagem desse vídeo, não há contradições entre as autópsias e a versão oficial segue sendo da morte por politraumatismo após a queda. Se surgir qualquer nova informação relevante sobre o caso, eu volto aqui para atualizar vocês no comentário fixado. Fala galera, vocês ficaram sabendo dessa triste tragédia? E o que vocês acreditaram que aconteceu? A Juliane estava sozinha por escolha ou foi deixada para trás? E foi realmente um acidente inevitável? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.